Olha só, eu preciso ser bem franco com você. O que vai te levar para a realização profissional não é se você simplesmente quer ser realizado profissionalmente. Até porque hoje, perguntar para as pessoas se elas querem ser realizadas profissionalmente é quase como perguntar se as pessoas querem ter saúde. Todo mundo quer. É certo que alguns estão tão anestesiados e entristecidos nos seus trabalhos atuais que praticamente não conseguem enxergar que existe uma realização profissional. Esqueceram mesmo dos seus sonhos. Mas para aqueles que ainda estão com um nível de sobriedade, é claro que se quer realização profissional. Mas a questão não é se você quer ou se você não quer. A questão é o quanto você quer ser realizado profissionalmente. Será que você quer o suficiente? Será que na medida do querer, o seu querer atingiu a média para você ser aprovado para a sua realização profissional? Essa é a pergunta. Porque eu tenho mostrado vez após vez que é possível. Se você tem acompanhado aqui os vídeos do Supere o Medo, tanto no YouTube como no Facebook, no Instagram, você tem constatado através de inúmeros exemplos de pessoas que saíram de condições precárias, condições desfavoráveis, mas é possível se realizar profissionalmente quando você trilha o caminho correto, quando você segue um mapa certo, você alcança a realização profissional. Não depende da condição. Não depende da condição que você está. Não depende se você não tem uma escolaridade A, B ou C, se você não vem de uma família de influência. Não depende se você já tem muitas realizações no seu passado. Não depende se você está com dinheiro muito ou com dinheiro pouco. Não depende das tuas condições. Depende das tuas decisões. As decisões que você toma serão determinantes para a sua realização profissional. E eu tenho mostrado que quando você decide com o nível de querer suficiente, você consegue. E aí talvez você diga assim, não, mas vai demorar muito, eu vou ter que me sacrificar, vai demorar muito tempo e eu acho que não vai valer a pena por conta disso. Deixa eu te fazer um desafio. Procura pessoas que correram atrás da sua realização profissional, que correram atrás dos seus sonhos e que disseram assim, não valeu a pena não, porque demorou muito, não, porque eu precisei me esforçar demais. Essas pessoas, elas não existem. A gente conhece gente que já estava estabelecido numa determinada profissão com 30, 40 anos, 50 anos e que lá nos 40 do segundo tempo decidiu, por exemplo, fazer uma faculdade nova e a pessoa se esforçou entrando numa turma com pessoas bem mais novas e ali estava determinada e depois se tornou um enfermeiro, se tornou um professor, ou quem sabe pessoas que decidiram montar o seu negócio novo, saíram de uma situação totalmente diferente para empreender, para montar o seu negócio, e o relato dessas pessoas é que vale a pena. O que não vale a pena é você ficar vivendo um emprego, um trabalho que te deixa triste de se levantar, que te deixa desanimado para trabalhar, um trabalho sem propósito, um trabalho sem visão, um trabalho que não satisfaz o teu coração, isso não vale a pena. Certamente você chegar na sua velhice e olhar para trás e ver que o seu trabalho, na verdade, foi só para pagar contas, só para cumprir uma tabela da vida e mal cumprida, isso não vale a pena. Certamente, quando a tua esposa, quando o teu marido, quando os teus filhos olham para ti e veem você desanimado com o trabalho, só reclamando do trabalho, isso não vale a pena. Agora, buscar realização profissional e principalmente alcançar, isso vale a pena demais. E se você for na trilha certa, se você for no caminho certo, com certeza você vai chegar mais rápido. Mas é como eu disse, não é se você quer ou se você não quer, mas é o tanto que você quer. Será que o teu querer é suficiente?
Porque a realização profissional, ela pode ser comparada também com um casamento. Ninguém vai casar um casamento sério com outra pessoa sem que a outra pessoa demonstre uma convicção, sem que a outra pessoa demonstre um querer absoluto, uma certeza. Eu não casaria com alguém em dúvida. Quem se dá valor não casa com alguém em dúvida. Da mesma forma, a realização profissional não vai abraçar pessoas que não têm um querer certo, um querer suficiente. A realização profissional quer a tua certeza. A realização profissional quer a tua entrega para que ela possa se dar para você. Deixa eu te falar alguns pontos aqui importantes para o teu querer ser suficiente, para o teu querer passar na média da realização profissional. Em primeiro lugar, o teu querer precisa ser maior do que os quereres concorrentes. Sim, pensa alguém que quer emagrecer, tá gordo e quer emagrecer. Todo gordo, em geral, para não dizer todo, em geral, os gordos querem emagrecer. Só que, por que eles não emagrecem? Já parou para pensar por que o gordo, se querer é poder, por que o gordo que quer emagrecer não emagrece? Porque ele tem quereres concorrentes ao querer de emagrecer que estão em um nível mais forte e superior. Por exemplo, eu prefiro continuar comendo besteira do que emagrecer. Eu prefiro viver uma vida sedentária, eu quero mais viver uma vida sedentária do que emagrecer. Eu quero mais comer na hora errada do que emagrecer. Então, naturalmente, o querer de emagrecer não vai ser realizado porque o tamanho do querer é muito pequeno. O tamanho do querer não é suficiente. Então, você precisa querer se realizar profissionalmente mais do que os outros quereres que são concorrentes com esse teu querer de realização profissional. Você quer ser médico? Você quer montar um negócio? Você quer ter um negócio digital? Você quer uma determinada profissão de professor de futebol? Qual a tua realização profissional? Ok. Mas será que esse querer seu é maior do que os concorrentes dele? Porque vão ter concorrentes. E um dos principais concorrentes do nosso querer realização profissional ou do seu querer realização profissional é o quê? É o conforto temporário. O conforto temporário é um grande concorrente. Mas por que, Vinícius? Porque para você se realizar profissionalmente, você vai ter que se sacrificar. Todo prêmio de valor exige um sacrifício. Então, a realização profissional exigirá um sacrifício de você, como eu já disse, que vale a pena, mas é um sacrifício. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, eu posso dizer, vai piorar para melhorar. De repente, você já está no seu emprego, mesmo um emprego michuruca, um emprego que lhe paga mal, ou um emprego que lhe paga bem financeiramente, mas paga mal para a sua alma, não te satisfaz, não tem a ver com a tua realização profissional, mas você está ali naquela zona de conforto. Você está ali acostumado com a rotina, mesmo com a rotina ruim. É impressionante como o ser humano tem a capacidade de se acostumar com coisas ruins. Inclusive, algumas pessoas se acostumam a morar debaixo da ponte. Mas voltando para o assunto. O conforto temporário é um querer concorrente da tua realização profissional. Muitas vezes vai piorar porque você já está ali estabelecido num determinado trabalho e você vai ter que lutar agora pela sua realização profissional. Às vezes, quando sair do trabalho, você ainda vai estudar, você ainda vai se preparar, ou você vai passar por um período de indefinições, um período sem receber o salário, um período sem estar empregado, porque você está lutando pela sua realização profissional. Então, o teu querer de realizar-se profissionalmente precisa ser maior do que o teu querer de conforto temporário.
O teu conforto temporário hoje pode te custar um desconforto muito amargo por muitos anos e que vai trazer um enorme desprazer. E o teu desconforto temporário, você abrir mão de algumas coisas por um pouco de tempo, 1 ano, 2 anos, vai te premiar com uma satisfação por décadas, por uma vida. E não só por uma vida, porque eu acredito que isso vai ser transmitido para as futuras gerações que vierem de você, para as pessoas que estão à sua volta. Então, o seu querer para a realização profissional precisa ser mais forte do que o querer, o conforto temporário e o conforto imediato. Um outro ponto é que o teu querer para a realização profissional precisa ser mais forte do que as vozes contrárias. Eu vou repetir, o teu querer para a realização profissional precisa ser mais forte do que as vozes contrárias. Como assim as vozes contrárias? Porque comumente pessoas vão surgir para dizer que não tem nada a ver. Pessoas vão surgir para dizer que você não consegue. As pessoas chamavam o Walt Disney de louco quando ele pensou na Disney. As pessoas, quando encontraram o Ricardo Eletro com aquela visão extraordinária de montar um varejo em todo o Brasil, quando ele ainda era um pequeno comerciante, disseram que ele era um lunático. É assim com as pessoas que buscam os seus sonhos, uma visão extraordinária. Vão surgir pessoas em volta, provavelmente, para querer esfriar o teu plano, para querer esfriar o teu projeto. E aí, nessa hora, o teu querer da tua realização profissional precisa ser mais forte do que as vozes contrárias. Infelizmente, às vezes, pessoas da tua própria casa, pessoas da tua família, pessoas próximas a você, vão jogar palavras ruins, palavras de medo, palavras de insegurança, e você precisa querer tanto, estar tão determinado no teu objetivo, a ponto de isso ser superior e mais forte do que as vozes contrárias. Mas sabe o que é mais interessante? Que a voz contrária mais poderosa é a nossa voz interna, o que eu chamo de diálogo interno. Sim, aquela vozinha dentro de nós, dizendo que não vai dar certo, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que é muito difícil, dizendo que não é para você, crenças limitantes, dizendo que não é para ir, que você não nasceu para isso, dizendo para você ir pelo caminho mais fácil, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não merece, dizendo que dá certo para as outras pessoas, mas não dá certo para você. E essa voz interna, ela é muito destrutiva, mas se você tiver um querer realizar profissionalmente mais forte do que essa voz interna negativa, você vai vencer. Como que você vai ter a vitória sobre essa voz interna negativa andando com pessoas negativas? Como que você vai vencer esse mal se você se rodeia com o mal? Se você só escuta notícias ruins de desânimo, desencorajamento, se você só vê entretenimento, se você não aquece a voz poderosa do teu coração. A voz negativa é combatida pela voz poderosa. E a voz poderosa é uma voz confiante. A voz poderosa é uma voz convicta. A voz poderosa é uma voz empoderada, que vem de dentro para fora, numa determinação que ninguém pode parar, como tantas histórias que eu já contei aqui. A voz poderosa é a voz daquela mulher desacreditada, daquela mulher que não tem tantas condições, mas que está determinada numa direção, empoderada por aquela voz, e ela vai lá e faz acontecer. Mas com quem você tem andado, quem você tem ouvido, porque essa voz poderosa, ela é alimentada pelo que você ouve, pelo que você lê,
pelo que você mentaliza, pelo que você observa. Então, quando você assiste um vídeo como esse, por exemplo, a sua voz poderosa ela está sendo despertada, alimentada, encorajada. Agora, quando você só escuta pessoas negativas, e o pior é o seguinte, se você achar que não pode, isso vai ser verdade para você. Mas se você achar que pode, isso também vai ser verdade para você. Então, o teu querer precisa ser mais forte do que as vozes contrárias. Um outro ponto. O teu querer precisa depender de você. O seu querer de realizar-se profissionalmente precisa depender de você. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que se escondem atrás de outras pessoas, tem muitas pessoas que se escondem atrás de circunstâncias externas, ao invés de encarar o problema de frente, matar no peito e dizer pertence a mim e eu vou resolver. A minha realização profissional depende de mim. Claro, abaixo de Deus depende de mim. Eu vou fazer acontecer. Eu não vou colocar desculpa no governo, eu não vou colocar desculpa nos outros, eu não vou colocar desculpa no meu atual patrão, se você tem. Eu não vou colocar desculpa em ninguém. Eu vou assumir a responsabilidade, o protagonismo da minha vida e eu vou me realizar profissionalmente. E aí, para isso, você tem inúmeros exemplos de pessoas que não tinham apoio de outras pessoas, que não tinham apoio sequer de governos, que não tinham apoios estruturais, familiares, mas que foram lá e venceram. Eu conheço um amigo meu, por exemplo, chamado Josivaldo, que ele saiu de um contexto do sertão, de uma família humilde, de uma família ali num contexto bem rural, com uma visão um tanto quanto limitada, mas ele saiu daquele contexto e hoje montou uma empresa aqui em Fortaleza de serviços, uma empresa que ele está apenas começando, já envisionando futuros negócios, de montar um depósito de construção e por aí vai. Então, nós precisamos entender que não depende dos outros, depende de quem? De mim. A minha realização profissional depende de mim. A sua realização profissional depende de você. Você pode contar com a ajuda de outras pessoas ou com um atrapalho de outras pessoas, mas depende de você, porque não é a condição, mas é a decisão. E a decisão quem é que toma? Quem é que toma as decisões na sua vida, se não você? Por fim, eu quero falar para você algo muito sério. Não deixe que o teu querer da realização profissional seja algo meramente emocional. Por quê? Porque as emoções, elas têm uma natureza inconstante. As emoções, elas não são perenes e constantes. As emoções, elas têm uma natureza de inconstância. Então, se você deixar o seu querer apenas na mão de emoções, o seu querer, ele vai em algum momento sucumbir, assim como as emoções em alguns momentos declinam. Então, eu não estou dizendo que não tem que usar as emoções elas vão ser usadas ao seu favor, mas não pode depender de emoções, porque as emoções elas são inconstantes. E como é que eu faço, Vinícius, para que o meu querer de realização profissional não dependa das minhas emoções? A resposta é: assuma compromissos fortes para que o seu querer realizar-se profissionalmente não dependa apenas de uma emoção inconstante. Você precisa assumir compromissos fortes. E eu quero colocar aqui 3 compromissos para você assumir para o teu querer de realização profissional. Primeiro compromisso: marque uma data para acontecer. O nosso cérebro funciona melhor com uma data definida. Não deixe em aberto, não deixe solto, não deixe num tempo indefinido. Marque data para acontecer. Tudo que a gente marca data tem uma probabilidade muito maior de ser cumprido e de ser realizado. Em segundo lugar,
converse com pessoas certas sobre esse objetivo de realização profissional. Quem são as pessoas certas? São as pessoas que te encorajam, são as pessoas que podem até te confrontar, mas te colocando para cima. Então, converse com pessoas, porque quando você conversa e compartilha com pessoas certas, você está assumindo um compromisso. Não precisa nem dizer eu estou assumindo um compromisso. Só o ato de você compartilhar com pessoas que estão perto de você, pessoas vencedoras, pessoas que te colocam para cima, ali você vai estar assumindo um compromisso. Em terceiro lugar, invista dinheiro nessa direção. Eu costumo dizer que quando algo é importante para nós, nós investimos dinheiro. Se a educação do meu filho é importante, eu invisto dinheiro. Se a minha aparência é importante, eu invisto dinheiro. Se o meu conforto é importante, eu invisto dinheiro. Então, se a tua realização profissional é importante, assuma um compromisso também investindo dinheiro. Investindo em um curso, investindo numa expertise na área que você está indo, investindo em um mapa que vai te levar para a tua realização profissional de maneira mais certeira e de maneira mais precisa. E aqui eu encerro dizendo que o teu querer da realização profissional, ele precisa bater a meta. Ele precisa ser grande o suficiente, maior do que os quereres concorrentes. E se o teu querer passar na média, como nós falamos aqui, é questão de tempo para você se realizar profissionalmente. Vamos para cima.